Eita, cheirosas, nós já estamos invadindo a sua casa, a sua sala de estar. Talvez você esteja na cozinha, lavando a louça, preparando a comida para sua família e nós já estamos aqui. Chegamos com tudo e hoje com um tema que para mim e para minhas cheirosas aqui é altamente relevante, que fala sobre o nosso autoconhecimento, o desenvolvimento da mulher sexual e muitas outras coisas. Nós estamos com a Natália, cheirosíssima, que é jornalista e educadora sexual. E olha com o que eu estou aqui na mão. Preparada. Estou bem preparada porque eu tenho muitas, mas muitas perguntas para fazer. Muitas dúvidas que a gente tinha vergonha de fazer para as pessoas. E hoje eu estou tendo a oportunidade de vocês também. Seja bem-vinda, minha querida. Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu amo iniciativas que reúnem potências de mulheres diversas. E a possibilidade de falar sobre algo que a gente não teve acesso, que nos foi privado por tanto tempo e que faz tão parte da nossa vida, da nossa qualidade de vida, né? E que vai extrapolar ali as 4 paredes. Então eu tô super empolgada e muito disponível para responder o que vocês quiserem. Obrigada. Eu tô assim muito feliz porque nós tivemos essa coragem, né, Bruna? Sim. Né, Carla? Porque ainda há um tabu muito grande quando se fala de sexualidade e a sexualidade feminina, principalmente. As mulheres hoje, eu acho que não é nem da sociedade, mas delas, com elas, né? Por muito tempo eu também vivia assim. E hoje eu me sinto a mulher mais livre porque eu sou tão escrachada que eu falo sobre qualquer coisa e comecei o programa até com uma pepeca na mão, né? E eu queria começar a te perguntar. Na verdade, que vai ser um bate-papo muito tranquilo. E eu sei que eu tenho amigas, da minha turma eu sou a mais nova. Eu tenho 44 anos, mas eu tenho uma amiga de 66, 70 anos. Tenho amigas que já entraram na menopausa e que elas, nessa viagem que nós fizemos agora essas semanas, falaram, a gente conversou muito sobre a menopausa. E eu acho que é um tema muito relevante para se conversar e para se iniciar esse bate-papo. Porque existe uma secura, existe a queda de libido, existe a queda de cabelo, os hormônios vão todos lá para baixo. Como é que é? Como lidar com isso? Né? Qual o primeiro passo que essa mulher, quando detecta que está entrando nessa fase, tem que fazer? Será que ela desiste da vida sexual? Ou se tem uma forma de melhorar? Como melhorar? Não ter vergonha de procurar um ginecologista, uma sexóloga, uma educadora sexual. Ela pode conversar sobre isso com o esposo, com o parceiro ou com a parceira. O que fazer? Eu acho muito interessante que assim, a menopausa é um tema que está muito em voga agora, né? Porque a gente descobriu que quando acaba ali o período reprodutivo da mulher, a mulher pode continuar tendo vida sexual. Isso é maravilhoso. Antigamente, aquele marco, né, de última menstruação, que dizia para a mulher, era você não vai mais poder gerar filhos, reproduzir, é como se a única função daquele genital, daquele corpo e daquela parte do corpo, fosse gerar filhos. Então, se acabou essa capacidade, é como se então... O que eu vou fazer com isso? Então agora a mulher aposentou, digamos assim, né? Como se a mulher só fizesse sexo para a reprodução, né, minha gente? Sim. Então, a partir do momento em que a gente começa a discutir o empoderamento feminino, que a gente começa a mostrar que sim, as mulheres estão na menopausa, hoje, a realidade que a gente tem hoje, é muito diferente da época da minha bisavó. Sim. A minha bisavó, com 40 anos, era uma mulher aposentada, que vivia no lar, cuidando da casa, dos filhos e tudo mais, mas que assim, qual que era a perspectiva de longevidade? Era muito menor, né? 60 anos ali no máximo. Hoje você tem pessoas que tranquilamente chegam aos 90 anos, né? Chegam aos 90 anos ativas. Então, poxa, 50 e poucos anos eu já não vou mais ter vida sexual, né? Pera lá, 50 anos esse casamento eu tô infeliz, eu não vou retomar e, né, querer um novo relacionamento. Eu não quero mais essa carreira, eu vou começar outra. Então, a partir do momento que você olha para a mulher de hoje, com 50 anos, que ainda tá na metade da vida dela, existem muitas possibilidades, entre elas, renovar a sua vida sexual. Então, muitas mulheres hoje, aos 50 anos, estão separadas, né? Estão divorciadas ou estão nos aplicativos de encontro. E aí, muitas vezes, estão vivendo o fogo da paixão, né? E querem se relacionar sexualmente também. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A sociedade entendeu que essa mulher hoje na menopausa é muito diferente do que era décadas atrás, né? Então, ela ainda está extremamente ativa e querendo explorar muitas possibilidades.
A segunda parte da sua pergunta, em relação ao que fazer quando a mulher começa a se dar conta desse processo, primeiro a gente precisa ter mais acesso à informação de qualidade sobre os nossos corpos, o funcionamento deles, Isso. sobre os nossos hormônios, sobre a nossa saúde sexual. Então, eu espero honestamente que as próximas gerações tenham mais educação sexual nas escolas, por exemplo, para que elas cheguem na primeira menstruação entendendo o que vai acontecer quando vier a última menstruação, né? Como é que esse corpo vai se transformar, não só ao longo da puberdade, mas ao longo da vida adulta, né? Essa é uma fase também importante para a saúde da mulher. Então, acho que acesso a boa informação de qualidade. Hoje, a mídia, por exemplo, nós estarmos aqui é oferecer uma informação de qualidade, um debate, uma reflexão para essas pessoas. Sim, uma quebra de tabus. É uma quebra de tabus, né? Então, talvez essas mulheres comecem a perceber que isso é natural, isso é normal, é orgânico, né? E que os profissionais que estão ali trabalhando com as mulheres, eles precisam estar preparados para lidar não apenas com doença, né? Quando você vai a um ginecologista, você tem que ter em você, e o profissional deveria atuar dessa forma, que não é só ele lá ver se você tem um corrimento. Isso não é um atendimento ginecológico, né? Um atendimento ginecológico bom, ele vai perguntar como é que tá a tua libido? Você tem orgasmo? Você sente dor na relação sexual? Uau. Isso é um atendimento de saúde ginecológica, porque pensa só, essa mulher passou a vida inteira dela ouvindo desde criança, fecha a perna, tira a mão daí, isso é coisa feia, restringindo, Isso bloqueando, é sujo. fechando. Isso é sujo. Isso é sujo. Essa mulher não pode tocar o próprio corpo porque ela é vagabunda. Essa mulher tem que se preservar para conseguir um casamento, que é o grande valor dessa mulher na sociedade, a casar e ter filho, né? Toda essa expectativa. E aí ela chega no consultório médico, diante de alguém que estudou o corpo, né? E o funcionamento do corpo, e ela chega com uma expectativa de que esse médico pergunte pra ela, porque ela tem vergonha. Ela tem vergonha de dizer que ela não tem E muitas orgasmo, vezes ela que tá nem sabe, nunca falou sobre isso, nem sabe quais dúvidas ela tem. É isso. Não sabe, porque assim, a gente é resultado de uma geração que tinha pouca informação sobre isso, então a gente tem mais ou menos uma informação sobre isso, né? E eu fico assim, lembrando de mim, quando comecei a ter dúvidas sobre isso, e eu sempre conversei muito com a minha mãe, mas a minha mãe não tinha. Ela também não tinha, ela né? não tinha algumas respostas. Então eu fico imaginando quantas pessoas, quantas mulheres não sabem nem que tipo de pergunta fazer. Exato. Nascem, crescem com aquele pensamento de que é assim, e ponto. Não sabe que pode existir algo diferente daquilo, né? O tabu, ele se perpetua, Bruna, ao longo dos séculos, porque é aquilo que eu não posso saber, é aquilo que eu não posso sequer perguntar, sequer formular uma pergunta sobre. Se eu estou diante do médico, mas eu fico torcendo pra ele me perguntar alguma coisa, e o médico fica torcendo, porque eles ficam torcendo pra você não perguntar, porque é muito complicado. Se a pessoa diz pra você que não tem orgasmo ou não tem desejo sexual, isso é uma conversa que vai se desenrolar no mínimo em 1h30. Uau. E se você vai pensar num plano de saúde ou num atendimento de SUS, você vai ter quanto tempo? 15 minutos? Então ele vai focar, deixa eu fazer um Papa Nicolau aqui, fazer um exame, né, na mama e tal, e é isso Dizer aí. que tá tudo bem. Um E atendimento não está. protocolar só, né? Exatamente. Por isso que é curioso, porque quando ela fala isso, ele tá torcendo para que você não pergunte, porque precisa ser protocolar a consulta. Aí eu fico pensando nas pessoas que vão para psicoterapia, e muitas vezes elas dizem, mas a médica não pediu, o médico não pediu. E aí a gente trabalha exatamente essa mudança de comportamento, de atitude, de dizer assim, toma iniciativa sobre a sua vida. Peça, protagonismo. Peça. Qual foi a última vez que você mensurou os seus exames, né, para verificar como é que estão os seus hormônios, suas vitaminas? Isso é tão comum em psicoterapia, para todas as pacientes eu pergunto. E aí elas falam, mas eu já fiz um exame lá. Aí a gente vai ver os exames, um hemograma. E achou que já mediu tudo, que já falta de informação. Aí eu falo assim, mas e os outros? Você fez algum exame complementar? A gente precisa também saber qual a origem desse teu desânimo, dessa tal falta de energia, que não é só pra cama. Em outras áreas da vida também ela tá sem energia, ela tá prostrada. E ela,
Não, ele só pediu isso. Então, assim, a gente muda o comportamento no sentido de dizer, da próxima vez você mesma vai dizer, por favor, você poderia fazer uma solicitação para que eu soubesse como é que estão meus hormônios, as minhas vitaminas, porque faz tempo que eu não olho para isso e tal, para tentar mudar essa cultura que a Natália disse, que é uma coisa que já está cristalizada, né, Natália? Total. No modus operandi da medicina clássica. E aí, que bom que a gente tem educadoras sexuais para mudar também esse panorama, para nos ajudar. É isso que você está falando. A medicina tradicional, ela vai buscar e tratar a doença. A medicina integrativa, a medicina atualizada, a medicina humanizada vai tratar o paciente. Que orgulho que eu tenho da medicina integrativa e de áreas correlatas. Isso, é uma diferença muito grande, isso. porque você pode vir com um exame de testosterona, por exemplo, que é um hormônio que é um fator que vai responder o teu desejo sexual, um fator. Mas você pode vir lá, o médico pode olhar e falar, nossa, tua testo tá ótima. Ah, só relaxar. E sequer vai perguntar pra ela se ela tá com hormônio bom, tá com hormônio, digamos, em dia, por que o desejo dela tá baixo? Não pergunta pra ela, você sente dor na penetração? Você tem orgasmo ou você vai pro sexo só pra dar prazer e agradar? Entende? Não é só virar pra pessoa e falar, toma um vinho e relaxa, que é o que a gente mais ouve. Então, esse olhar que não vai só em busca do marcador que tá no exame. E nos ambientes, nos espaços de escuta terapêutica, né? Nos espaços de psicólogos, de psicanalistas, o que a gente vai encontrar? A pessoa vai ser obrigada, não obrigada, mas ela vai ser convidada a se olhar, né? Para além dos exames, a olhar, porque é isso que ela falou, muitas vezes você vai pegar uma pessoa que tá na menopausa e que vai chegar dizendo, eu não tenho libido, não tenho desejo sexual. Mas você vai olhar para ela, não é só o desejo sexual, essa pessoa tá, por exemplo, diante da constatação, de repente, do envelhecimento, do medo da morte. E tem muitas pessoas que já estão muito entrando mais na menopausa, profundo. não têm libido sexual, mas nunca tiveram orgasmo durante a vida inteira. A vida inteira. Não Tão triste, sabem né? o que é realização sexual durante uma vida inteira. Sim. E agora que está próximo da velhice, incomoda as coisas patológicas, como a falta de lubrificação, A dor, né? E aí junta tudo. Essa pessoa, como é que cai? A depressão, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue de mais namorar, sorrir, não quer conhecer mais ninguém, não quer mais sair com ninguém. Então porque acha são que vai ser diversos sempre assim. fatores que levam essa pessoa a estar com uma vida pobre, improdutiva. Exato. E quando a gente fala, assim, né, dessa questão na menopausa, o que vem muito forte é de fato a questão da secura. Posso pegar aqui emprestada essa Ai, meu vulva? Deus. Deixa eu pegar sua vulva só um minutinho. Empresta só um pouquinho. O que a gente precisa entender é que, assim como as partes do nosso corpo, a nossa região genital também vai passar por um processo de envelhecimento. Então, se a gente tem colágeno aqui, que vai caindo a pele aqui também vai caindo a pele. Eu vou ter um processo por conta de alterações hormonais que vão fazer com que a minha vulva, por exemplo, fique com menos pigmentação, ela vai ficando mais esbranquiçadinha, porque tem menos circulação de sangue, ela tá menos irrigada de sangue. É essa irrigação que vai fazer com que a gente tenha lubrificação, que vai fazer com que a gente tenha sensibilidade. Se essa pele aqui tá caindo e afinando, igual afina a pele da mão, você concorda que vai ficar mais delicado? E qualquer fricção de dedo, de Pode objeto, de pênis, pode ser desconfortável, ainda mais se ela estiver seca. Então eu vou começar a ter, essa relação sexual, por exemplo, já acontece mais a seco, porque essa mulher não usa um lubrificante, um gel, alguma coisa para repor, ou uma reposição hormonal de fato. Mas se ela não usa nada, ela vai começar a ter dor. Aí ela vai falar, não quero mais para essa relação, porque eu tô tendo dor, depois isso me dá uma candidíase de repetição, depois isso me dá uma infecção urinária, eu começo a me afastar do sexo, né? O meu desejo vai diminuindo também. E aí, por não ter mais relações sexuais, isso aqui vai atrofiando de fato. Percebe? Então essa vulva vai ficando cada vez mais uma mexinha seca. Que é um processo que, por exemplo, mulheres que amamentam, vão reparar que ali no início do puerpério também vai ter uma deficiência hormonal, também vai ter essa vulva que depois aos poucos vai voltando a irrigar espontaneamente, etc. Então você tem um processo de envelhecimento que não é que ele é reversível, mas os sintomas, né, que vão surgir a partir disso são absolutamente tratáveis. Absolutamente tratáveis.
o que acontece é, as mulheres ficam constrangidas de ir em busca de tratamento, de falar sobre esse assunto. Você sabe que uma coisa que me chamou a atenção quando a Natália falou, são tratáveis. Eu pensei numa médica aqui da nossa região, na Baixada, que ela tá fazendo uma especialização agora nova. Ela é excelente, até vou deixar depois em off para nossa diretora o convite para fazer para ela, porque eu acho que complementa muito a fala da Natália. É uma ginecologista que está buscando aprender como melhorar a área íntima saúde íntima, das pacientes. Tratamentos com laser. Aquilo que você falou de sair do clássico, de pensar só no preventivo, só no exame de mamas, ela tá indo atrás exatamente disso, assim, de se inteirar de como fazer para melhorar não só o aspecto, mas a funcionalidade da intimidade feminina. E eu achei isso tão demais, tão legal. Eu trabalho, dou aula em 4 especializações médicas e uma delas só para ginecologistas que vão trabalhar, aprender a fazer tratamentos com laser. Olha que demais. Que é assim, tem mulheres que de repente não podem fazer uma reposição hormonal. Mas com o tratamento do laser, você faz uma, aspas, queimadura dentro do canal vaginal, mas não é uma queimadura propriamente, e as células vão se regenerando e voltam a lubrificar. Assim como você renova as células do rosto quando você faz um peeling, algo do tipo, isso né? é indicado para mulheres na menopausa, é isso? Sim, é uma das legal. saídas, é um dos recursos que se tem. E que bom, né, que tem essa tecnologia. Aí você tem tratamento de pigmentação, você tem tratamento... Então assim, você tem tanto pra parte funcional, quanto pra parte estética. Então, eu achei que tá muito esbranquiçada, ou eu achei que tá muito manchada a minha vulva, eu não me sinto bem, eu tenho vergonha. Tem toda uma questão de autoestima genital, que se essa mulher, de novo, a testosterona dela pode estar boa, ela pode estar num casamento feliz, numa relação feliz, mas se ela tem vergonha de tirar roupa, se ela tem vergonha de receber um sexo oral, porque ela acha que a vulva dela é XYZ, né? Vai atravancar essa libido, vai atrapalhar essa libido. Não vai ficar tudo bem. E o fator emocional impacta muito, né? Eu diria que é 90%. 90%, isso é muito sério, é um Muito número sério. muito alto. Eu As diria pessoas não assim- ligam uma coisa a outra. Não, pra mim, nenhuma disfunção sexual, seja uma disfunção mesmo, que é algo que a gente vai falar que essa pessoa tem uma recorrência, sei lá, por 6 meses essa pessoa tem dificuldade de chegar ao orgasmo, por 6 meses essa pessoa tá se queixando de libido, etc. Mas mesmo nos casos assim mais pontuais, sempre vai ter um fundo emocional. E aí, para os teus alunos médicos, eles decidem se especializar, você vai lá e os atualiza dessa questão da sexualidade, da abordagem mais de acolhimento, e não só pensando na medicina clássica. Você os percebe mais abertos nessa questão de não só realizar uma consulta de praxe, como falávamos há pouco? Olha, essa especialização em São Paulo, médica, né, que é organizada por uma coordenadora da Unifesp, do ambulatório feminino da Unifesp, é uma especialização que as pessoas viajam do Brasil, de outros lugares do país, para fazer justamente para se atualizar e para ter esse diferencial de atendimento. Legal, Natália. Então, são pessoas que vão lá para aprender a fazer tratamentos, por exemplo, a laser, que vão atender como terapeutas sexuais também no seu consultório ginecológico. Então, percebe que é mais do que você passar uma medicação, do que você fazer um exame, mas que ali tem uma Visão integrativa. Tem uma visão muito mais integrativa. Ah, então, eles já são mais Esperança abertos. para a medicina E brasileira. eles saem, tem uma turma que se formou agora, assim, eles saem realmente transformados, porque você trabalhar com a sexualidade, entendendo esse contexto, como é a história de vida dessa pessoa, de onde ela vem, de que região do país, como é a cultura dessa região, porque tudo isso vai fazer com que vai permitir ou não a nossa liberdade sexual. Exatamente. Né? Qual é o histórico Você imagina dela, que eu já tive alunos ginecologistas do norte e do nordeste do país, para os quais sugerir, por exemplo, o uso de um lubrificante desses que você compra em farmácia é algo impensável, porque lá o homem ele tem que ser suficiente, entre muitas aspas, e provocar essa lubrificação na mulher, ainda que seja com saliva, com o que quer que seja, porque senão ele é frouxo, ele não é bom o suficiente. E você vê que é uma construção cultural. É uma construção cultural. E que bom, né? Exatamente. Que a gente tem pessoas como você, né? Com todo esse know-how e toda essa experiência, tem contribuído para que a gente possa transformar essa sociedade, que culturalmente não foi tão adequada. Não. Né? Nesses E quesitos. sabe o que é que eu fico muito feliz? É que a gente percebe que até os médicos estão entendendo que o mecânico não está mais funcionando. Que essa medicina integrativa, para mim, fala muito assim, olha, é só colocar a parte humana. É ser de humano para humano. É eu me verdade. colocar, usar a empatia.
me colocar no lugar do outro. Querer saber mais sobre o outro. Ouvi-lo, E saber que cada um é um indivíduo. Eu digo que assim, não dá pra gente avaliar uma pessoa sem considerar a parte. É biopsicossocial. Uau. Então, o biológico, como é que estão, se a gente for pensar em libido, como é que estão os hormônios dessa pessoa? Psico, como é que é a história de vida dela? Ela sofreu um abuso? Sim. Ela tá numa relação que é extremamente tóxica, né? E social, que é assim, como que a cultura dessa pessoa, tanto do ponto de vista familiar, como que era a religião dessa pessoa, era muito repressiva, como que era tratada a sexualidade na casa dela. E se era tratada. Se era tratado na casa Não dela. Na região em que ela vive, há uma abertura maior para falar de sexualidade da mulher, ou é algo extremamente castrador e repressivo? Sim. Tem que olhar, no mínimo, essas 3 dimensões. Concordo É super. muito Isso é maravilhoso. importante. É muito importante. Porque assim, até voltando um pouco para medicina, é importante porque a gente sai da questão da medicina de tratar o sintoma e olha para a causa. Da causa. Né? Existe algo que aconteceu, se desenrolou ao longo do tempo, gerou uma série de crenças para aquela pessoa, e aí hoje ela tem resultados por conta disso, né? Então você falou uma questão de abuso, eu queria te perguntar sobre isso, inclusive. Eu não vou nem te perguntar se sim, porque eu já tenho certeza que sim, que impacta, né? Um abuso sexual impacta muito, né? Na vida sexual da mulher, do homem, né? Porque também tem muitos homens que sofrem abuso sexual também, infelizmente. Mas como olhar para isso? Como trazer de volta essa mulher, esse homem para essa sexualidade depois de acontecer? Porque eu sei que, inclusive, os números são muito grandes. Muitas pessoas passaram por abuso sexual e hoje têm uma vida sexual ativa ou precisam ter por elas, né? Ou precisam ter porque, mesmo que achem que não precisa por elas, mas a vida impõe para elas que sim, quero dizer, vou ser mais clara. A pessoa sofreu um abuso sexual, ela não quer ter mais relação sexual, mas ela casa porque ela quer ter uma família. E aí ela sabe que é preciso ter uma vida sexual, então ela se entrega, fala, eu vou ter que passar por isso todos os dias. martírio. E no cérebro dela, todos os dias, ela é abusada sexualmente de novo, porque Meu ela não Deus. tratou emocionalmente aquilo. Aí eu sempre passo a bola pra cá. Porque eu Passa a bola digo que pra mim. assim, quando chega alguém pra mim, então muitas vezes me são encaminhados pacientes. Ginecologista me encaminha, psiquiatra me encaminha paciente. Tá. Porque percebe que é preciso ter toda uma educação sobre a sexualidade, investigar onde é que tá, quais são as travinhas ali na sexualidade dessa pessoa. Então, por exemplo, se a gente chega a uma questão lá que dá pra perceber que é uma questão de uma dor física, etc., eu vou encaminhar para uma fisioterapeuta pélvica, porque é a especialidade dessa pessoa Legal. que vai ajudar, mas sempre precisa ter um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento terapêutico, porque a chave aí, óbvio que o nosso corpo ele vai guardar memórias, né? Mas é trabalhando a mente, trabalhando, né, todo esse emocional desse abuso, é que essa pessoa pode ressignificar. Não é numa simples conversa comigo, não é... Eu sempre, quando chega um caso desse, eu encaminho para profissionais que são psicólogos, que são psicanalistas, que vão trabalhar o abuso, porque o abuso, ele não vai afetar só a vida sexual dessa pessoa. Não. Esse abuso vai afetar o maternar dessa pessoa, vai afetar a relação que ela tem com a família dela, vai afetar a relação que ela tem com o marido, vai afetar a relação com o trabalho. Por quê? Porque de alguma forma, tô certa? Tô falando... Tá certíssima. Essa pessoa vai se sentir, de alguma forma, marcada por isso. Muitas vezes ela se sente culpada. Sim. E isso vai como se tivesse um invólucro, assim, nessa pessoa, né? Que prende toda a potência dela em diversas áreas da vida, né? Ela não consegue avançar, ela tá presa naquela... E só profissionais que vão oferecer realmente essa escuta ativa, humanizada e acolhedora que vão dar oportunidade de ressignificar, né, Carla? E Natália é tão excelente na profissão que ela não cansa, né? Ela é uma inconformada com a vida no sentido assim, eu não canso de estudar, de aprender. Vocês vejam que ela dá aulas para médicos, né? Ela é super gabaritada e continua estudando. Eu disse para ela que ela vai ser minha colega de consultório em breve, porque a Natália está estudando psicanálise. Sim, eu tô terminando psicanálise. Haja vista a importância que ela dá para esse olhar psicológico, para esse olhar mesmo para o indivíduo dentro de si mesmo, a fim de que ele possa desbravar mesmo o teu universo, advindo de memórias muitas vezes dolorosas, e descascar essas camadas. Você acha, Carla, que as pessoas... Porque às vezes eu falo para as pessoas,
tem que ir no psicólogo, mas eles muitas vezes têm vergonha de Existe falar um tabu. com o psicólogo sobre algo da Existe um tabu. sexualidade. Eu ia Ah, fazer tabu. até um apelo aqui, porque para que você consiga realmente remover essas camadas que geram dor em você, e que muitas delas só não estão doendo porque você não tá olhando para elas, só que tá te privando de ter uma vida sexual prazerosa, Exato. Tá tá te negando o privando óbvio, né? de avançar na Bem tua isso. carreira, de concretizar os seus projetos. Você precisa tirar essas camadas e só a partir de um processo de psicoterapia muito sério e focado em você, no teu universo, na tua realidade biopsicossocial, como a Natália muito bem citou. Agora, o que eu vejo que falta? É um apelo que eu faço aqui, compromisso. As pessoas fazem muita consulta avulsa. Carla, eu quero agendar uma consulta com você. Elas vêm, elas pagam consulta avulsa e depois voltam meses depois. E elas acham que uma consulta instantânea Vai resolver o problema. vai resolver o problema. Carla, Só mas que- a gente tá muito imediatista, né? demais, ansiosos demais. E por isso não tem prazer na cama, né, meninas? E aí passa uma vida Ansiosos toda demais. escrava. Não é, Passa Natália? a vida toda Terapia é um escravos do problema. processo, né? Tem todo É um um processo de processo. vinculação com aquele Assim terapeuta. como a trans é um de confiar. processo Exato. e que tem toda uma atmosfera que a gente vida cria é um pra sentir processo. A vida é um prazer, processo. É. a vida é um processo. Bora cuidar dos nossos processos. Eu quero falar sobre uma coisa, nós só temos 4 minutos. A nossa diretora, Andréa Oliveira, já tá lá com a mãozinha dela, ó. É. Eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que é super importante. Existem pessoas que se amam muito, casais que se amam muito, que descobriram que tem muita coisa a ver um com o outro, que tem conexão em muitas coisas, mas na cama eles não conseguem se completar. Eu conheço casais assim, que têm todo tipo de intimidade, mas não tem intimidade sexual. Ele não consegue satisfazê-la, né, por algum motivo, e ela também acha que tá sempre, não tá completando o marido. Mas eles se amam, se curtem, são sócios, e tem muitos casais assim. Você vê que os casais, às vezes, parece até que são irmãos. São relações fraternas. Isso, mas se amam, não querem se desgrudar. O que fazer? Vocês virar duas. É uma essa pergunta para as chavinha. duas. A Diga, psicóloga, Natália. o que fazer? E como tratar esse casal, já que eles se amam tanto e não querem se desvincular um do outro, porém querem seguir a vida. Mas não existe casamento sem intimidade sexual. O que torna um casal é a vida sexual. Uma vida sexual plena. Porque ninguém nasceu para isso. Feliz A- pros dois lados. Feliz por dois lados. Gente, gozar é muito bom, É. né? Deus falou, não é Seria bom da que o vida homem sem. viva só. E é só, de fato, na vida sexual. Eu não preciso só andar com a Natália como amiga. Eu não preciso só andar com o meu marido como amigo. Não, eu preciso ter uma relação sexual e ser satisfatório para os dois. O que fazer com esse casal? Eu acho que existem uma série de arranjos. Alguns casais eles vão falar: olha, tá tudo bem, a gente quer ficar junto, ter um projeto de vida, ter um projeto de família, e a gente não sente falta de sexo. Mas sente. Eu já peguei todo tipo de situação. Tem casais que vão falar: olha, a gente tá junto, a gente é amigo, a gente não sente falta, um dos dois não quer, e decide ter uma relação, aspas, não monogâmica, né? Então assim, olha, tudo bem o que você faz lá fora, beleza, mas a gente continua aqui. E tem casais que gostariam de se reconectar, Isso, né? isso. Nesse caso, eu acho que, especialmente casais que já estão há muito tempo junto, você vai precisar de uma ajuda, de um mediador, de alguém que vai, porque a gente tende a Terapia olhar de pro casal? outro, a gente tende a olhar pro outro sempre com a familiaridade, do tipo, ah não, já tô com ele há 25 anos, já sei tudo sobre ele. Isso é a morte do desejo. Quando você acha que você sabe tudo sobre o outro. Minha filha, que outro querida, sabe cheirosa, quando tudo. começa o beijinho na testa, Não, já era. não. Pelo amor de Deus. Aí O- já começa a falência do negócio. O primeiro sintoma, né, de quando começa a cair a frequência sexual do casal é que o beijo de língua Some. vira o beijinho do selinho. Deus é Oi, amor, mais. tudo bem? Quando você começa a botar a língua de volta, a mulher fica com vontade. É. E aí, ai, não sei o que aconteceu que eu transei. Ai, bioquímica. Não sei o que aconteceu. Bioquímica Veio assim, perfeita veio essa assim, bioquímica, né? A língua vai ser a primeira coisa que penetra o corpo do outro, Eu né? conheço, Então, eu conheço um você vai- casal. Nossa, que frase interessante, eu né? conheço É. um casal que se amam. E eu não posso expor aqui, claro, mas eles odeiam beijo de língua. Há anos são casados e não beijam na boca. Então, mas Eu é o digo, que minha a filha, Natália que é falou, isso? né? Como é que pode o mas o negócio beijo lá na boca embaixo? tá ressignificado de algum outro jeito. Deus da sabe, glória. né? A gente não sabe. Mas eu diria que Eu assim, adoro o beijo de língua. a gente precisa... Então, você vê como é muito pra cá. É o perfil mesmo, né? Tem um filme que eu acho ótimo, da Meryl Streep, do Tommy Lee Jones, que se chama Um Divã para Dois. É um Uau. Divã para Dois? Eu já vi.
Eu acho que é isso. E é maravilhoso porque é um trabalho de comunicação sexual. Então, quando você tem um mediador que vai ser alguém capaz, né, de perceber quais são os pontos ali de dissonância e ajudar esse casal a entender quais são os pontos em comum, você consegue sim trabalhar e construir uma intimidade sexual. Eu digo que química E é muito bom. é uma coisa que acontece com pouca frequência no início das relações. A sexualidade pode ser lindamente, fogosamente construída, mesmo quando você acha que o desejo apagou e que não tem mais jeito. É tudo uma questão de construir comunicação. E de ter um bom mediador, uma E boa ter um bom mediadora mediador. como Natália. Isso. É Ou você. Não, ou e às você. vezes eles voltam na terapia de casal no dia, na semana seguinte, Com os Até de mão sorrisos, dada, né? os sorrisos. Até de mão dada, assim. Aí você olha Sim. o casal e fala, como foi a semana de vocês? Geralmente a relação, a questão sexual vai refletir outras dinâmicas do casal. Sim. Então, de repente esse casal não tá transando porque ela tá ressentida com ele, porque ele não faz as tarefas de casa, porque ele não tá ali presente no cuidado dos Faz filhos. sentido. Voltamos né? à questão de que nunca é o sintoma. Não. Exato. Às vezes a falta de sexo é um sintoma, mas que a causa... É tem uma outra, linha, é né? outra. Uma Gente, linha. esse papo tá tão gostoso, tá tão maravilhoso que nós vamos repetir, continuar, na Do verdade. mesmo jeitinho que a Do gente mesmo tá aqui. jeito que a gente tá, E eu quero já, fazer uma no próximo pergunta episódio. pra você não sair daí, escuta, você vai ouvir a resposta. E só pra da encerrar pergunta. esse programa daqui com a Natália, que é gostosíssima, né? Deliciosa, uma pessoa deliciosa. Eu só quero dizer pra você assim, olha, cheirosa, não desista. Não desista de gozar, não desista de ser feliz, não desista de se tocar, de se autoconhecer, não desista do seu amor que está do seu lado. Porque assim como o amor, eu, com a minha experiência de 44 anos, que já fui casada e vou me casar logo, logo. Aos 44 anos eu posso dizer pra você assim, ó, o desejo também é uma decisão. Aham, Também, assim como o amor, o perdão, o desejo, ó, congruência decisão. total, é uma decisão. Você decide desejar o seu amor, estar com ele e ser fiel a ele, amá-lo. E se o negócio não tá bom, minha filha, você é suficiente pra fazer o negócio acontecer. Não é Não, assim? Faça as coisas acontecerem. Se você não consegue sozinha, procure ajuda. Não, e se esse Né? episódio não foi suficiente, já venho da semana que Tem vem. da semana E eu a já gente quero fazer a pergunta pra Vai fazer, responder no Bruna? próximo. Qual que é a pergunta? Fique aí, ó. Qual dica você Fique dá aí. pra mulheres que estão com desafio sexual, assim, de autoconhecimento sexual? Que dica você daria pra essas mulheres? Tem umas se coisinhas, não conhecerem responda mais? Aí você vai Não, ter que esperar. vai ter que ir esperar pra o próximo. semana, Tem um né? negócio que ela vai mostrar pra você já já. Eu só quero que você termine com o seu arroba, por favor. Tá bom. @Nath.pimentaria. Nath, N-A-T.pimentaria. Tem um assunto também sobre essa pimentaria que a gente vai contar pra você no próximo episódio. Um Beijo, cheiro, tchau. minhas cheirosas!